Bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda neste canal de transmissão. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida, acolher o seu coração e todas os seus pedidos, os seus clamores. Hoje é dia de São José, o pai adotivo de Jesus, o nosso grande intercessor. E eu quero começar com você nessa manhã, nessa série de Os Segredos de José do Egito. Eu quero começar com você consagrando, o seu dia, a sua vida, os seus pedidos, os seus clamores, a intercessão de São José. Então nós vamos orar assim, ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio. Fale isso, repita isso. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. No nome de Jesus, amém. Amém. Que São José possa, o glorioso São José, possa interceder por suas causas, por sua vida, pelas suas necessidades. E eu quero te convidar hoje a fazer uma cartinha para São José. Escreva uma cartinha com todos os seus pedidos. Eu, há 9 dias atrás, iniciei a novena de São José. Fiz uma cartinha com todos os meus pedidos e coloquei debaixo da imagem que eu tenho da Sagrada Família aqui em casa. Então, faça isso. Não é uma simpatia, mas é algo que a gente acredita, na intercessão de São José. Então faça isso, você que é católica, que acredita na intercessão de São José, vai lá, escreva sua cartinha para ele, viu? E peça, glorioso São José, rogue por mim. Senhor, que o Senhor te chamou e deu a você o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, rogue por mim, glorioso São José. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, aos segredos de José do Egito. E tem algo muito especial para você aqui nessa live de hoje. Então, fique comigo até o final. Vou trazer para você preciosidades aqui, Muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Por que nós não saímos do lugar? Porque nós estamos aprisionados a acontecimentos que já ocorreram. Há coisas que já passaram, que ficaram no passado na nossa vida. Isso vem através de traumas, de ressentimentos, de falta de perdão. Isso acontece porque nós estamos enraizadas a acontecimentos que já foram, que já passaram. E que sim, podem ter nos trazido mágoas, podem ter nos trazido feridas, podem ter nos trazido dificuldades, consequências na nossa vida. Mas eu quero hoje extrair lições que vão ser aplicáveis na nossa vida, na sua vida, mulher, através de José do Egito. Hoje nós vamos entender que o passado, ele não volta, mas nós podemos reencontrar com situações para enfrentar feridas que não foram resolvidas. E eu quero te convidar a, se preciso for, visitar acontecimentos lá no teu passado, visitar no sentido lembrar disso, trazer isso na sua memória, para que você possa ser curada dessas feridas, para que você possa resolver essas feridas. Hoje nós vamos trabalhar com a passagem de Gênesis 42, que conta toda a história de quando José se encontra com seus irmãos. Eu quero lembrar você que está chegando aqui, nós estamos numa série, Os Segredos de José do Egito. José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, foi vendido, foi levado como escravo, passou por muitas situações, então ficou longe do seu pai. O pai nem sabia o que estava acontecendo, foram os irmãos que fizeram isso com ele. Mas ele ficou longe de toda a família, longe da sua terra, longe de tudo. Deus tirou José de onde ele estava e levou ele para ser administrador do Egito, Então, a palavra vai dizer assim, foi um teste que José passou, gente.
pensa você comigo, ó. Que aconteceu? Jacó, ele soube que, lembra que eles estavam, nessa época, eles estavam nos anos de escassez, nos anos de fome. Você que está aqui comigo, compartilha essa live, encaminha essa live para alguém que possa, que estar precisando de uma palavra hoje, e nós vamos entender o quanto é preciso você enfrentar feridas que foram mal resolvidas na sua vida, viu? Hoje nós vamos falar como Deus nos leva a encarar aquilo que nós tentamos às vezes esconder, às vezes esquecer. Nós aprender, como José, a lidar com feridas do passado e confiar no agir de Deus, confiar no agir do poder de Deus na nossa vida. Então, aqui nessa passagem, eu vou começar ali pelo versículo 1 ao versículo 5. Jacó, assim como todas as pessoas da redondeza, estava nesse período de fome, nesse período de escassez. Então, Jacó, ele olha e fala, viu, tem mantimentos no Egito. Vão até lá para negociar, para comprar esses mantimentos, né? Então, Jacó, e junto com seus filhos, nesse momento, estão enfrentando o quê? A fome. Por quê? Porque era o período de escassez. Lembra disso? Eram anos de abundância e anos de escassez. E agora eles estavam passando pelo período de escassez. Acontece que eles sabiam que lá no Egito tinha o quê? O alimento. E o que eles fizeram? Eles sabiam que eles precisavam ir até o Egito buscar o alimento. Então Jacó reúne os filhos e fala com os filhos, escuta, vocês vão ter que ir lá negociar, né, o alimento. E Deus proveu para eles, né, o dinheiro ali, ó, para você ver que o dinheiro eles tinham. E aí eles saem, a palavra vai dizer assim, 10 dos irmãos de José desceram então ao Egito para comprar trigo. E Jacó não deixou que Benjamim, que era o irmão mais novo, né, fosse com seus irmãos, porque, ó o que a palavra diz, pois temia que lhe acontecesse alguma desgraça, assim como aconteceu com José. Por quê? Porque até então Jacó achava que José estava morto, que ele tinha perdido o filho. Então, o que acontece? Eles foram, os filhos de Israel foram até lá. Aqui, Deus usa, eu quero que você entenda isso, Deus usa de circunstâncias difíceis para nos mover em direção ao que ele deseja. Veja o que aconteceu. Esses homens, eles estavam passando, essa família estava passando por uma situação de fome. E Deus permite que eles saiam de onde eles estavam. Os filhos de Israel foram para onde? Foram lá para o Egito. Para quê? Para poder comprar mantimento. Pois havia fome, a palavra diz, pois havia fome em Canaã, que era onde eles estavam. Então Deus usa de circunstâncias na nossa vida para nos mover em direção ao que ele deseja. O que ele desejava? Que José, lembra que José ele tinha uma grande intimidade com Deus. José precisava resolver essas feridas do passado. E Deus conduz todos os seus irmãos, os irmãos que abandonaram ele, os irmãos que jogaram ele na cova, os irmãos que colocaram ele para ir embora, para ser escravo, que venderam ele. Esses irmãos que venderam ele que foram procurar por ele. Mas claro, eles não sabiam que era José, eles não sabiam que era o irmão. Mas eu quero que você frisa isso no seu coração. Deus, ele usa das circunstâncias difíceis que você está vivendo. Para quê? Para te mover em direção ao que ele deseja. Então, muitas vezes, nós buscamos mudanças quando nós chegamos ao nosso limite. Seja num relacionamento tóxico, seja num problema emocional ou numa crise financeira. E foi exatamente o que aconteceu com Jacó e seus filhos. Eles chegaram no limite ali. Por quê? Porque toda Canaã estava com fome. Então eles foram buscar ajuda, por quê? Porque estava no limite deles. E muitas vezes isso acontece conosco. Eu quero que você identifique a área da sua vida hoje, onde Deus ele está usando de uma situação difícil que você está vivendo para poder te transformar, para poder te fortalecer.
Eu quero que você olhe para essa situação da tua vida onde você precisou sair do lugar ou esteja precisando sair do lugar. Ir em busca de algo. Por quê? Porque está assolando o teu coração, porque você já está vivendo um tempo de muita dor, um momento muito difícil na sua vida. Olhe para essa situação. É nessa situação que Deus está falando para você. Escuta. É nessa circunstância difícil que eu vou te mover para aquilo que eu desejo para a tua vida. Então Deus, ele pode muitas coisas. E eu quero que você perceba isso. Foi isso que aconteceu. A escassez que eles estavam vivendo levou eles a resolver situações do passado, que para eles estava tudo bem. Mas o coração de Jacó não estava e nem o coração de José. Ainda tinha feridas, porque a palavra vai dizer no capítulo anterior que José, olha aqui, ó, Deus me tornou fecundo na terra da minha aflição. José ainda estava aflito, foi curado, mas ele foi a terra da aflição, a terra da dor. Tinha coisas mal resolvidas e Deus precisava resolver. E aí, nos versículos posteriores, José ele tinha autoridade no país, lembra disso? E era ele quem vendia os alimentos para todo o mundo. José vendia os alimentos para todo mundo. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com o rosto por terra. E ao ver seus irmãos, José logo os reconheceu, mas não se deu a conhecer e lhes falou duramente. Perceba o seguinte, quando os irmãos chegaram, imagine a situação de José. Ele ficou naquele momento, imagine o coração de José, olhar para os seus 10 irmãos, ver que eles estavam ali, mas foram eles que permitiram a distância, que causaram dor, que permitiu que ele fosse escravo, que ele fosse preso. Tudo começou com a atitude desses irmãos. Só que Deus já havia trabalhado no coração de José. Deus já havia colocado paz no coração de José. E sabe por quê? Porque tudo José buscava numa intimidade com Deus. E por conta disso, o coração de José estava pronto para viver esse momento. E perceba o seguinte, eles não conheceram José, sabe por quê? Porque José, jamais eles iam imaginar que José estava como o grande administrador do Egito. Aquele irmão que eles abandonaram chegou a ser o administrador do Egito. Jamais eles iam imaginar isso. Então, quando eles estavam diante do irmão, eles não conheceram. Eles não conheceram, mas José o conheceu. José os conheceu. E entenda, quando Deus já nos preparou, mas os outros não percebem. Muitas vezes Deus está preparando você, Deus já preparou você e as pessoas não vão perceber. Foi o que aconteceu. Deus já havia preparado José para estar ali. As pessoas não perceberam, os irmãos não perceberam. José se tornou o governador do Egito e os seus irmãos não o reconheceram. Muitas vezes você vai estar num patamar da sua vida onde as pessoas não vão reconhecer você. Não vão ver quem você se tornou. Mas está tudo bem. Porque Deus tem propósito nisso tudo. E Deus pode transformar totalmente a sua história, assim como transformou a história de José. E aqueles que te desprezaram podem não reconhecer a nova mulher que você se tornou. Aqueles que não olharam para você, aqueles que não cuidaram de você, aqueles que menosprezaram você, aqueles que te abandonaram no processo. Ontem eu dizia sobre isso, né? Sobre você estar sozinha, sobre a solidão de José. Talvez na sua vida você esteja passando por um momento assim, onde pessoas se foram. Naquele momento que você mais precisa, pessoas te abandonam. Talvez você esteja nesse momento. Talvez você esteja gritando por uma companhia, por alguém. Talvez o seu coração esteja sangrando porque pessoas não reconhecem o seu coração. Pessoas não reconhecem a mudança que você teve e decidiram sair de perto, decidiram abandonar e tá tudo bem. E sabe por que tá tudo bem? Porque Deus está com você.
E Deus, ele pode transformar totalmente a sua história, como eu dizia. E é isso que ele fez com a vida de José e é isso que ele faz com você. A ponto de aqueles que te desprezaram, daqueles que não acreditaram em você, que não acreditaram, que não reconheceram que era a vontade do Senhor na tua vida, eles não vão enxergar isso. Quem você se tornou? Talvez você tenha um desejo imenso no teu coração. Talvez para muitas pessoas é loucura. É loucura. Talvez para muitas pessoas olhar para você e ver aquilo que você quer fazer é loucura. E assim aconteceu comigo. Para muitas pessoas a atitude que eu tomei foi loucura. Para muitas pessoas, a atitude que eu tomei de me mudar de cidade, de vir para cá, é loucura. E eu confesso para você que às vezes eu olho e falo, Deus, que loucura que eu fiz. Mas eu sei que eu estou debaixo do favor de Deus. Eu sei que Deus é quem está me guiando. Quando aquilo que você faz está de acordo com a vontade de Deus, quando os passos que você dá estão conectados ao Espírito Santo, à vontade do Senhor na tua vida, que é perfeita, é boa e agradável, você não tem o que temer. Pessoas vão sair de perto de você mesmo. Pessoas vão te abandonar. Pessoas não vão estar com você. Mas você vai chegar num lugar onde muitos vão olhar e não vão reconhecer. O poder de Deus sobre a sua vida foi tão grande que não vão reconhecer. Assim como aconteceu com a vida de José. Os irmãos não reconheceram. Talvez você já tenha se sentido desvalorizado. Talvez você já tenha se sentido até julgada pelas pessoas. Pessoas não reconheceram a sua mudança, não reconhecem você. E aí vem aquele sentimento, poxa vida, fizeram tudo isso comigo e ainda estão de frente comigo e não me reconhecem, não sabem o que eu fiz, não sabem quem eu sou. Poxa vida, diante de tudo aquilo que eu estou fazendo, não me enxergam. Deixa eu te dizer, José nos ensina que nós não precisamos de uma aprovação humana, mas nós precisamos de uma validação de Deus. E é isso que você precisa na sua vida. Aquilo que você está fazendo, você não precisa de uma aprovação humana, de ser aprovada por pessoas. Você precisa da validação de Deus. Se a situação da tua vida está sendo validada por Deus, e entenda o seguinte, não é o que você quer, mas é se essa situação está sendo validada por Deus, confie. Confie. Porque a partir de então nós não precisamos de uma aprovação humana. Eu não preciso que as pessoas concordem ou não de eu ter saído de um lugar, de eu ter vindo para o outro, de estar aqui. Eu não preciso que as pessoas concordem que eu mude de trabalho, que eu deixe esse trabalho, que eu abra um próprio negócio. Eu não preciso da validação das pessoas. Eu não preciso da validação das pessoas se eu opto por ter mais um filho ou não ter. Eu não preciso da validação das pessoas se eu desejo me casar ou não, se eu desejo formar uma família ou não, se eu desejo ter ou não filhos. Eu não preciso da validação de ninguém, mas eu preciso da validação de Deus. Isso eu preciso. Se você está conectado ao Espírito Santo de Deus, assim como José estava, Deus vai te validar. E ele basta. Se a vontade do teu coração, se aquilo que você tem feito está de acordo com a vontade de Deus, que eu repito, é boa, agradável e perfeita, então você não precisa temer na sua vida. As situações que você está vivendo está debaixo do favor de Deus. Entende? É sobre isso. Então você deixa as pessoas ir, custa, dói, machuca. Mas foi o que aconteceu com José. Eles se foram do dia para o outro, de um momento para o outro. Ele já não tinha mais os seus irmãos, ele já não tinha mais o seu pai, ele já não tinha mais a sua família e ele se tornou escravo. Ele se tornou escravo. Então acalma o seu coração. Aquilo que você está vivendo hoje, se estiver debaixo do favor de Deus, de acordo com a vontade de Deus,
É a única coisa que você precisa, ser validada por Deus. Eu quero que você declare isso na sua vida, ó. Eu sou uma mulher transformada pelo propósito de Deus. Mesmo estando vivendo qualquer situação que seja, financeira, profissional, dificuldade em relacionamento, dificuldade comigo mesma, seja qual for a situação que você está vivendo, declare isso na tua vida. Eu sou uma nova mulher, transformada pelo propósito de Deus. Transformada pelo propósito de Deus, pelo poder dele na minha vida. E aí, a palavra continua dizendo assim, ó, lá do versículo 9 ao versículo 17. José, ele se lembra dos sonhos que teve. Então, ele começa a testar os seus irmãos para ver se realmente eles mudaram. José começa a testar os seus irmãos, a partir ali do versículo 9. Então, ele começa a dizer para os irmãos assim: Sirlene, me mudei de cidade e não consegui adaptar ainda. Sirlene, se você estiver debaixo do favor de Deus, Deus ele vai trazer pessoas, Deus ele vai trazer situações na sua vida, Deus vai fazer você enxergar coisas que jamais as outras pessoas viram. E eu me emociono, porque é exatamente isso que eu estou vivendo. Não é fácil ficar longe das pessoas que você ama. Desculpa. Não é fácil você ficar longe, você tomar a decisão de ficar longe das pessoas que são muito importantes para a sua vida. Ficar longe de pessoas que você construiu uma amizade, ficar longe da família. Não é fácil isso. Mas quem disse que seria fácil? Ninguém disse. Mas eu aprendi na minha vida e nessa missão, nesse desenvolver que eu passei a viver da minha versão, que o difícil me desenvolve. E é exatamente isso que eu vivo hoje aqui. Então, realmente, assim, a cidade eu me adaptei já. Eu me adaptei aos lugares, eu ando em tudo aqui, sempre com GPS, eu me adaptei, eu vou. Mas a falta das pessoas é muito intensa na minha vida. Mas Deus tem me mandado pessoas. Ontem mesmo eu recebi um casal na igreja ali que vieram me conhecer. Um casal que foi indicado por um amigo muito querido, o Júnior. Eles se conheceram numa missão em São Miguel. E aí o Júnior falou de mim para eles e eles vieram aqui na minha paróquia para me conhecer. Entende? Então, gente, que delícia saber o quanto Deus está cuidando de mim. O quanto Deus tem feito coisas para mim. Então esteja, Sirlene, debaixo do favor de Deus. Estou longe da família, sem parentes, só com meu esposo e minhas filhas. É a minha realidade. Aqui eu também. Eu estou só com meu esposo, com os meus 2 filhos menores, porque a minha filha está em Londrina. Isso também é algo que é muito difícil para mim. Mas o difícil me desenvolve. São os momentos assim mais preciosos que Deus está me levando a uma intimidade profunda com Ele. Então, nesse momento, Deus está tratando circunstâncias aqui dentro de mim. E nessa fase, Sirlene, a gente sente a questão de abandono, de pessoas que passaram pela nossa vida e que se foram, não é? Nessa hora, você percebe assim, nossa, existem pessoas que parecia que eu era tão amada e agora nem falam comigo. E eu já passei por essa fase também. E realmente, aqui você descobre, distante, você descobre quem são os amigos que estão com você por perto ou longe de você. E tá tudo bem, porque lembre-se sempre disso, se você está debaixo do favor de Deus, Deus está com você. Então, aguenta firme nessa situação, porque o difícil é que te desenvolve. Passar por esse momento é uma fase. Então, você tem que buscar lugares que vão te trazer novas amizades, ambientes que vão preencher esse vazio que está no coração, né? Porque não é uma fase fácil mesmo. E eu te entendo e acolho você. Você tá morando onde, Sirlene? Conta aqui pra mim. Você é preciosa, Maria, te admiro muito. Deus está contigo e Ele está cuidando da sua família e do seu coração. Oi, Aninha, sua linda. Amém. Eu recebo e eu confio nisso.
E aí, gente, aqui a palavra vai dizer, né, desse momento que José, o que ele faz? Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem, e José se lembrou então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões. E aí José começa catanduva para frente de Cascavel. Ah, eu sei. Mas começa, Sirlene, assim, ó, procura uma comunidade para você participar, um grupo de oração, pastorais para você se envolver, sabe? Começa a buscar lugares e não deixe uma tristeza tomar conta de você, não deixe uma ansiedade tomar conta de você. Me manda uma mensagem no direct, Sirlene, vamos conversar, tá bom? Beijo no seu coração. E aí, gente, olha, o que acontece? Ele começa a dizer assim: vocês vieram aqui para ser espiões, né? Para ver tocando na igreja. Ai, que lindo! Isso mesmo. Deus vai abrindo portas, E eu também, gente, foi tão lindo que eu fui conversar com o padre aqui e me colocar à disposição, e ele já me pegou, já falou assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. E amanhã eu tenho uma reunião com ele, porque ele quer que eu pregue num encontro que eles fazem aqui, que eu não sei nem como funciona, um encontro de mulheres. Então eu tô muito feliz, eu tô sendo muito bem recebida. Mas é claro, é um processo difícil, não é fácil, mas Deus está comigo, né, Sirlene? Fala, Deus está comigo, e vai passar. E aí, gente, aqui Deus começa a tratar essa circunstância. Deus fala para, olha só, José conversa com os irmãos mesmo assim não reconhecem eles. José fala para eles: olha, vocês estão sendo espiões. E eles dizem: não, nós só viemos em busca de comida, nós só precisamos comprar o trigo. E ele diz: não, então se for para vocês, se vocês não são espiões, vocês vão voltar, porque eles contam do irmão que ficou, que eles eram filho de Jacó. Então José fala para eles: não, então se vocês não são espiões, vocês vão voltar e vão buscar esse irmão e vão trazê-lo aqui, né? José conversa com ele. E mesmo assim eles não reconhecem. Então, Deus permite encontros nossos com o passado. Para quê? Para que nós possamos avaliar o nosso crescimento, o dos outros. Perceba o quanto que José cresceu. Com tudo isso, com tudo que ele viveu. Às vezes nós reencontramos pessoas que nos feriram. Às vezes nós estamos lembrando de momentos que foram dolorosos para a nossa vida. Mas isso pode ser um teste para você. Nós precisamos agir em direção aquilo que nós precisamos resolver, e não com rancor no nosso coração, não com dor, mas com uma maturidade espiritual. Então, antes de reagir, ore por aquilo, tenha discernimento com aquilo, não haja por impulso, porque é isso que José nos ensina. José, ele teve sabedoria e esperou o tempo certo de Deus para ele poder dizer aos irmãos quem ele era. E se você ler esse capítulo 42, você vai ver quanto precioso é. Então confie na transformação que Deus está fazendo na sua vida, para você se encontrar com situações, com pessoas que precisam ser resolvidas aqui dentro de nós. O arrependimento, ele é um caminho de cura para a nossa vida. Os irmãos de José, eles começaram a sentir culpa por tudo que eles fizeram no passado. Isso está a partir do versículo 18 ali. Está a partir do versículo 18. Então, os irmãos começaram a sentir culpa. E Deus permite que nós enfrentemos a nossa própria consciência. Deus permite que nós enfrentemos situações assim. Para quê? Para que nós possamos nos arrepender de verdade daquilo que nós estamos vivendo. Situações da nossa vida, culpas do passado, podem ser pesos que nos impedem de avançar. Então, se existem coisas mal resolvidas aí no seu coração, eu quero dizer para você: resolva isso agora. Resolva, porque isso pode estar te impedindo de avançar em todas as áreas da sua vida.
Quantas pessoas vivem anos e anos num relacionamento com coisas mal resolvidas? E aí vai acumulando uma coisa atrás da outra e não se resolve. Mas eu quero dizer para você, o arrependimento liberta e liberta de forma sincera, quando nós estamos sendo sinceras ao se arrepender. Então, coloque o seu coração diante de Deus. Se existem coisas mal resolvidas, não pense no outro, pense em você. Confesse o seu erro a Deus, receba o perdão de Deus, vá pedir perdão também, perdoe a si mesma e siga em frente. Siga em frente, porque aquilo que te prendeu lá no passado não pode continuar te aprisionando até agora. Você precisa ser essa mulher que vence coisas que ficaram lá no passado e viva o presente. Medo diante daquilo que é inesperado. Quando os irmãos de José, eles encontraram, aqui vai dizer que foi colocado o dinheiro que eles trouxeram para comprar o trigo, que eles deram a José, foi colocado novamente dentro das sacas ali com a taça, né, de José. E José fez isso de forma proposital. E quando os irmãos de José encontram o seu dinheiro de volta nos sacos de trigo, eles ficaram assustados. Vamos ter um dia que nós vamos falar só sobre o perdão aqui, que é mais uma virada de chave. Às vezes Deus nos dá bênçãos inesperadas, situações inesperadas, mas por causa do nosso medo, da nossa culpa, nós achamos que é uma armadilha. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Muitas vezes nós pensamos que situações da nossa vida estão sendo armadilhas para nós, quando na verdade é bênção de Deus. Então, para que a gente perceba as situações, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria diante daquilo que nós estamos vivendo. Quantas vezes Deus abre portas para você e você fica com medo de avançar, porque você acha que você não merece? Quantas portas se abriram na sua vida profissional e você teve medo de avançar? Por quê? Porque as suas crenças limitantes te levaram a permanecer da forma que você estava. Quantas vezes você teve oportunidade de avançar, de sair de onde você estava? Em qualquer área da tua vida. E você não teve a coragem de fazer isso. Então, às vezes, Deus vai agir na sua vida com bênçãos inesperadas. Situações vão acontecer na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu conjugal, e você precisa estar em sintonia com Ele para saber se isso é da vontade de Deus e o que é que você tem que fazer com isso. Quando nós estamos em sintonia com Deus, nós ouvimos o Senhor dizer vá para a direita ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Creia que Deus é bom e que o melhor Ele tem para você. Não deixe a tua mente te sabotar pelo medo, de você ficar vivendo no medo, porque Deus vai abrir portas para a sua vida e você precisa entrar com confiança. Deus vai abrir portas para a sua vida e você precisa entrar com confiança. Jacó, ele ao ouvir, né, tudo o que aconteceu, porque depois eles foram contar tudo para Jacó, o pai de José. E quando ele ouviu tudo o que aconteceu, o que teve? Ele teve medo de perder Benjamim, medo de perder mais um filho. E aí ele hesita em confiar em Deus. Ele hesita em confiar em Deus que estava no controle de todas as coisas. Muitas vezes uma perda que nós já tivemos na vida vai nos causar dor e aí a gente tem medo de perder. Qualquer coisa que nós vamos enfrentar, nós temos medo de perder. Às vezes a nossa fé vacila quando nós estamos enfrentando essas perdas e esses desafios. O medo, ele pode nos paralisar a alcançar coisas maravilhosas, impedindo que nós confiemos totalmente em Deus. Então deixe ser direcionada por Deus. Pare de ficar com esse medo do que pode acontecer, do que vai ocorrer, se vai dar certo, se não vai. Lembre-se das promessas de Deus sobre a sua vida. Lembre-se que Deus está com você.
Olhe para trás e veja, mas só olhe para trás para ver quantas coisas Deus já fez por você e Deus já cuidou de você. Olhe para trás apenas para curar as suas feridas e prossiga, siga em frente. Porque se Deus tem promessa para a sua vida, não precisa temer, não há o que temer. Então olhe para a sua vida com mais carinho, com mais amor por você mesmo. E perceba, o medo não pode te aprisionar. Siga em frente, porque essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Entende? Maravilhosa. Hoje nós falamos aqui, muitas vezes usa do passado para nos moldar. Depois eu quero que você leia na íntegra o capítulo 42 e você vai ver o quanto que Deus, ele preparou José para enfrentar as situações. José ele se manteve firme, manteve como administrador, chorava, saía de perto dos irmãos para chorar. Por quê? Porque os irmãos não o conheciam, não o reconheceram. José saía de perto dos irmãos para chorar. Por quê? Porque lembrou de toda a situação. Talvez você olhe para o seu passado, vai haver dor, mas essa dor precisa ser curada. Essas feridas precisam ser curadas. Entregue o teu coração a Deus. Trabalhe essas feridas. Enfrente a situação, mas vai de frente para tudo isso. Trabalhe o arrependimento e deixe que Deus te molde a viver o melhor dele. Confie nele sem medo e deixe Deus trabalhar em você nesse processo. Deixe Deus trabalhar em você nesse processo. Diga para mim, qual parte dessa mensagem mais toca o seu coração? Mais toca a tua vida? Se você puder, compartilhe aqui. Eu desejo mesmo que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te impulsione, que você, se você tiver algo para resolver lá no passado, você volte apenas para se curar, para resolver a tua vida. E prossiga, porque Deus, ele tem o melhor para você. Amadas, foi muito bom estar aqui com você. Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que, pela intercessão de São José, o pai adotivo de Jesus, hoje é dia 19, quando eu comecei lá no início da live fazendo a consagração a São José, você possa consagrar a tua vida, a tua casa, a tua família, todas as áreas da sua vida ao glorioso São José. E que pela intercessão dele você possa aprender dias a dia a estar mais debaixo do favor de Deus. Amém? Eu estou embaixo do favor de Deus. Exatamente, é bem isso mesmo. Lindonas, um beijo no teu coração. Eu desejo imensamente que você continue vivendo o melhor de Deus. E se você tem o desejo de aprender mais, de evoluir mais, se você deseja passar por um desenvolvimento e esse desenvolver te trazer uma nova versão, uma versão nova de uma mulher renovada, transformada, no link da minha bio, você vai se inscrever para uma aula de 3 dias, 100% gratuito. É uma aula de transformação para você. Nós vamos abordar o espiritual, o emocional e vamos elevar aquilo que nós nascemos para ser, uma nova versão de si mesmo. Então, se você quer desenvolver, vai lá no link da bio e clica nesse link e se inscreva num grupo de WhatsApp e onde lá eu vou passar todas as informações. Eu espero você, Deus abençoe sua vida e eu desejo que assim como José encontrou a melhor versão de si mesma, mesmo voltando ao passado, curando as suas dores, ele se manteve com aquilo que Deus o chamou a viver. Você possa viver a melhor versão de si mesma também. Então, vai no link da bio, se inscreva nessa aula 100% gratuito. Vai ser transformadora para a sua vida e nós vamos estar juntas a semana que vem, 25, 26 e 27. Lindonas, amanhã nós estamos aqui de volta. Um beijo no teu coração, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.